pode retornar também ao iluminismo, né, e pegar lá o pensamento dos liberais, né, que estão surgindo aí com Adam Smith. A lei do mercado, né? Então você tem aquela lei da oferta e da procura, que era o grande centro da tese dos fisiocratas, né, do liberalismo econômico e do Adam Smith. Então, quanto mais gente disponível nas cidades inglesas, mais barata se tornaria essa mão de obra, né? Excelente para essa burguesia que está surgindo. Né? E além disso, você tem um parlamento que também está influenciando e sendo influenciado por essas transformações na sociedade inglesa. Né? Aí eu peguei um exemplo aqui bem interessante para a gente perceber isso. Né? Existiam leis de antivagabundagem bastante rígidas na Inglaterra. Isso é interessante. A gente pode perceber uma lei que foi colocada por Jaime I na Inglaterra, né? Ela vai ser retirada um pouco depois, em 1677, mas era uma lei bastante rígida com relação a isso. Né? Então, uma pessoa que era vadia, que era mendiga, era considerada um vagabundo, um malandro. Né? E aí os juízes locais ingleses tinham o poder de mandar chicotear estas pessoas, né, em público, e prender esses vagabundos. Né? Vamos colocar vagabundos entre aspas aí. Isso na primeira vez que eles fossem apanhados. Se fossem apanhados uma segunda vez, o que acontecia? Ele seria preso na primeira por 6 meses e na segunda por 2 anos. Né? Durante essa prisão, ele deveria ser chicoteado frequentemente, né? Tanto quanto o juiz decidisse, vai levar chicotada todo mês. Né? E esses vagabundos que eram, vamos colocar entre aspas, né, vagabundos que eram recorrentes, né, e considerados perigosos pelo juiz, eles eram marcados pela letra R, com aquele ferro de marcar boi. Tá? R de Hog, que em inglês, né, a gente poderia traduzir numa tradução livre como patife, malandro, vagabundo. Né? Então ele teria uma marca no ombro. Né? Essa marca era por tradição feita para demarcar esse vagabundo. Né? E se ele fosse apanhado novamente, eles também eram colocados em trabalhos forçados e tudo mais. Se ele era apanhado novamente, ele poderia ser executado. Né? Então, o que é isso? Isso aí mostra uma lei anti-vagabundagem. Quer dizer, você está na cidade inglesa, você não pode ser vagabundo. Ou seja, você precisa trabalhar. Né? Essa é a ideia. Então, isso vai forçar aquelas pessoas, aqueles migrantes que estão chegando nas cidades inglesas a buscarem um trabalho. Né, de qualquer forma. Então isso vai aumentar essa demanda de mão de obra disponível para essa burguesia. Né? Aí a partir da metade do século XVIII, vamos colocar aí, né? Então nós temos uma expansão da exploração do carvão mineral, né? Que ele tem um poder calorífico muito maior do que o carvão vegetal. Né? E aí isso vai possibilitar que a produção de ferro na Inglaterra seja triplicada, né? Aqui um número de 1780. Né? Então você consegue triplicar a produção de carvão pela produção de ferro e também ao contrário, triplicar a produção de ferro pela produção de carvão. Né? Então você tem uma transformação aí dessa dinâmica, você tem muito mais matéria-prima abundante na Inglaterra, mão de obra também abundante na Inglaterra. Isso faz com que você transforme a dinâmica de trabalho nesta já revolução industrial. Né? E aí, para remontar um pouquinho, a gente precisa colocar algumas coisas aí. É importante a gente demarcar. Então, vamos lá. A gente pode organizar em três conceitos aí importantes para a gente demarcar o que seria uma indústria. Né? Então, antes da Revolução Industrial, você tem uma produção artesanal, né? Você tem o artesanato. O que é o artesanato? Todo o processo de produção ele é concentrado na mão de uma única pessoa.
né? Então o artesão vai lá, compra o couro ou mata o animal, né? Trata o couro e tudo mais, aí ele vai, faz todo o processo de construção do sapato e tal e vende o sapato, né? Então ele domina o conhecimento daquele produto e ele domina a técnica daquele produto e ele que vai vender, né? Então esse é o processo artesanal, bem mais lento, né? Bem mais específico, mas é o produtor que domina tudo isso, né? Aí depois, com essas transformações inglesas, nós temos a manufatura, né? Então uma manufatura já é um ambiente mais amplo, né? Você tem uma oficina, geralmente essas oficinas eram anexas às casas desses patrões, né? Você tem o surgimento da figura do patrão, né? Que é o dono dessa oficina, o mestre de ofício e tudo mais. E esse cara ele vai dominar vai controlar essa produção, né? Você tem várias pessoas trabalhando em troca de um salário, né? Então já mudou, já mudou. Mas o que é manufatura, então eles ainda eram feitos com instrumentos mais rústicos, sem máquinas, né? Especificamente, sem motores e essas manufaturas elas eram mais restritas, oficinas um pouco menores, né? E aí você tem a transformação do que vai ser a Revolução Industrial, né? Então, qual que é o grande marco da Revolução Industrial? Muitos historiadores dizem que é uma máquina a vapor inventada por James Watt, né? Que se você olhar na lâmpada lá, ela vai ter lá os watts de potência, né? Então é uma medida da física hoje, né? E é uma máquina que foi desenvolvida por Watt e ele vai desenvolver essa máquina que é um grande marco da Revolução Industrial, a máquina a vapor, né? Essa invenção dele data de 1769, né? Então você tem esse desenvolvimento tecnológico, né? Por que o Watt consegue desenvolver essa máquina? Porque ele está fazendo pesquisas, ele é um estudioso, né? Um inventor e tal, e você tem uma abundância maior de carvão e de ferro, né? Então você tem todas as possibilidades para produzir uma máquina a vapor. Então você tem essas novas máquinas, né? Uma demanda por mercado bastante grande, né? Uma demanda por produtos. Você tem uma mão de obra disponível nas cidades inglesas bastante grande e você tem a matéria-prima, né? Você tem a lã das ovelhas, você tem o ferro e você tem o carvão, né? Então tudo isso vai possibilitar esse desenvolvimento da Revolução Industrial, né? Isso vai trazer uma transformação, e aí nós entramos no conceito de revolução, né? Por que esse período é chamado de Revolução Industrial? Porque de fato ele vai transformar a sociedade inglesa e depois essa transformação vai penetrar em outros lugares do mundo, né? E hoje nós temos uma vida pautada muito por essas relações oriundas dessa Revolução Industrial, né? A gente já vai entender isso. Então, primeiro, né, o trabalhador. Esse trabalhador ele não vai mais interagir com o consumidor, né? Então não é mais aquele artesão que domina todo o processo e tudo mais, né? Mas ele vai produzir uma parte, né? E aí ele não domina todo o produto. Ele também não é dono do produto. Ele só vende a sua mão de obra, né? Então essa relação desse trabalhador passa a ser diferente com o produto e também com o próprio tempo, né? Porque não é mais a natureza que pauta a vida desses trabalhadores, né? Quer dizer, um artesão lá ele vai ter uma possibilidade de controlar o seu tempo de trabalho, né? Diferente da indústria. Então a indústria, quem vai pautar o tempo de trabalho da indústria não é o trabalhador, é a máquina, né? Então essas máquinas começam a organizar a vida desses trabalhadores, né? E aí, para essa burguesia, né, o que é mais lucrativo? Mais produção e menos tempo, né? Então quanto mais rápido se produz em maior quantidade, maior o lucro, né? Aí nós temos a velha expressão: tempo é dinheiro.
né? Então é agora, nesse momento, nessas transformações em que o tempo passa a valer dinheiro, né? Você vai deixando de lado aquela relação artesanal e vai passando a ter uma relação mais vinculada à indústria e às máquinas, né?